Esqueci meu áudio, sempre assim. Boa noite a todos, tá? Muito obrigado por todos aqui presentes na live. Deixa eu dar meu boa noite aqui. Deixa eu ver. Maria do Carmo, uma boa noite. Chegou aqui primeiro. Teve gente que chegou aqui que eu vi, mas eu não vi o YouTube tira algumas mensagens do começo, tá? Maria do Carmo, boa noite. Muito obrigado por estar aqui, minha moderadora e membro do canal. Boa noite, caçadora de ovos, dona Vilma, muito obrigado. Tá mandando uma boa noite aí pro Marcos também, tá? Eliana Furtado, uma boa noite, muito obrigado. Garagem Sociedade Automotiva, Leandro, uma boa noite, muito obrigado. Adriano Miranda, muito obrigado. OVNI Sky, por estar aqui presente. Deixa eu ver mais quem. Nairmã Ares Papa, uma boa noite, minha outra moderadora, muito obrigado por estar sempre aqui me ajudando. Deixa eu ver mais quem. Marcos Vinícius Gonçalves Antônio, muito obrigado. Já sei quem é você, que o Marco Antônio já me avisou. Muito obrigado, tá? Está aqui presente na nossa live. Eunice Miranda, boa noite, muito obrigado também. Renato Santos, muito obrigado, uma boa noite. Vinícius Pacheco, uma boa noite, meu amigo, muito obrigado. E boa noite a todos que estão chegando. Então, sem lero, vamos começar a live, né? Vou chamar o nosso convidado de hoje, Marco Antônio. Uma boa noite, meu amigo, muito obrigado por estar aqui na nossa live. Boa noite a todos, né? Boa noite, Rodrigo. Eu que agradeço, né, ter essa honra aqui de conversar com você, né? Para quem não conhece, o Marcos, eu conheci o Marcos lá da Rádio Sol, né? Junto com o Marcos Silva, né? Ou Marcos Elísio, e o nosso amigo Hamilton Pereira. O cara mais difícil para se falar é ele, mas tudo bem, a gente vai levando. É mais fácil falar com o papo que falar com ele. É mais fácil mesmo. Marcos, então vamos começar logo a live, para o pessoal tá doido para escutar esse OVNIs na Fazenda, lá aí em Minas Gerais. Mas como sempre eu peço para o meu convidado chegar e se apresentar um pouco para as pessoas. Eu acho que tirando a dona Vilma, tá? Eu acho que o resto não conhece, também tirando, né, o Marcos Vinícius, né, que Gonçalves, que é o seu filho, né? Esse me conhece. Então se apresente aí pro pessoal. Eu chamo Marco Antônio Antunes de Aguiar, né? Eu sou formado em administração, sou empresário, tenho uma empresa. E há muito tempo, né, minha família teve fazenda, tudo, eu venho de uma família de fazendeiros, e na nossa fazenda lá é um ponto, né, de avistamento. E nessa convivência que eu tive lá, fiquei mais de 40 anos, eu vi várias coisas, tá? Várias coisas aconteceram lá, e eu tive até a oportunidade de pesquisar algumas. Entendi. Eu tô sabendo que você já andou pesquisando bastante coisa, né? Bastante. Mas como que começou, vamos dizer assim, esse fascínio que você tem pela ufologia? Não é nem um fascínio, não, é o nosso hobby, é tudo, né? Que a gente adora, faz parte da gente. Paixão, né? Como começou isso tudo? Quando eu era criança, jovem, eu via muito em televisão. Acho que foi uma época que teve vários avistamentos, teve vários casos de abdução, né? E eu via aquilo e eu ficava muito curioso, muito interessado sobre isso. Aí eu peguei, né, e comecei a pesquisar, comecei por conta própria mesmo, desenvolver um método de pesquisa. E foi aí
eu tinha até mais tempo, né? Eu era mais jovem, tinha mais tempo, agora eu estou tendo um tempo mais reduzido. Mas eu quero retomar também essa questão de pesquisar. É, cara. E eu falo até antes de entrar no assunto do OVNIs na Fazenda, eu quero até tocar no assunto que a gente já tocou no assunto sobre é, sobre a Rádio Sol, né? E eu quero falar muito bem do trabalho que a Rádio Sol, o Hamilton, o Marco, você, tá? E o Custódio também Figueiredo e dentre outros que já foram lá na Rádio Sol, e como que o trabalho da Rádio Sol ajuda em prol da ufologia, né? Então eu não posso deixar de falar sobre isso. E como que você vê o trabalho da Rádio Sol lá de Itaúna? Se as pessoas não conhecem, Rádio Sol Itaúna, tá? Web Rádio Sol Itaúna, quem quiser procurar. Como que você vê esse trabalho que eles fazem lá em prol da ufologia? O Hamilton, né, ele sempre foi um pioneiro nessa questão. Ele tinha uma rádio antes, eu trabalhava lá, já tinha um programa, e eu sempre tinha contato com ele assim, na rua, né? Agora a gente fala, ele é muito difícil de encontrar. E ele sempre tocava no assunto, e eu escutava o programa dele, eu, meu filho, a gente escutava. Uhum. E um dia ele me convidou para ir, né, participar e tudo. Eu disse, não, vou. E agora eu já me considero como parte lá da equipe. Eu fui Né? adotado, eu falo que eu fui adotado como membro lá. Eu até tentei trazer o Custódio aqui, mas a gente está tentando ver um horário melhor para ele, que ele está trabalhando muito e não está podendo nem mais ir muito lá na Rádio Sol por conta do trabalho, né? Então a gente, um dia eu trago ele. Na verdade, um dia eu quero juntar todos vocês numa live só. Isso, Ia ser muito legal. sábado mesmo, né? Eu falei com o Marquinhos pra gente fazer uma live com várias pessoas, já vai estar melhor. Que até pode, né? É só o Hamilton convidar a pessoa e a pessoa entra ao vivo lá pra falar, né? Seria legal mesmo, né? Tá, então vamos conversar sobre OVNIs na Fazenda. O OVNIs na Fazenda em Minas Gerais. Conte um pouco pra gente aí como que foi isso, que eu fiquei bastante interessado sobre isso. A minha fazenda, né, era na região lá de Santana da Serra, Jacuba, e lá é um foco, né, de avistamento. Sempre teve. E uma vez, foi nos anos 70, no fim dos anos 70, no início dos anos 80, não lembro bem, a gente criava cabra. E na época a gente era o maior produtor de leite de cabra do Brasil. Então a gente tinha o pessoal que tirava o leite, eles vinham muito cedo, tipo 4 horas da manhã. Saía lá do povoado, né, da Jacu, depois da Serra, e iam a pé até na fazenda, que eram 5 quilômetros. E esse funcionário chegou e foi colocar as cabras no galpão e elas não queriam entrar. Não queriam entrar. Eles foram com muito custo, né, conseguiu colocar no galpão para retirar o leite, galpão de ordenha. Quando ele entrou, né, as cabras entraram na frente, ele entrou atrás. Quando ele entrou, ele viu uma esfera metálica muito grande, que tem tamanho de uma bola de pilates, né? E ele, né, muito simples, ele não atinou para aquilo, não. Ele entrou e foi tirar o leite. E as cabras estavam muito inquietas, tudo, mas ele começou a tirar o leite. Aí, quando ele contou, quando ele olhou para trás, essa esfera tinha soltado, tipo, uns braços metálicos, estava quase envolvendo. Aí ele pegou e entrou debaixo da mesa e ficou escondido. E a esfera flutuando em volta. Ele falou que ficou lá nesse tempo, a hora, meia hora,
né, aguentou precisar muito bem. E a esfera pegou, começou a clarear, a esfera pegou e foi embora. E subiu, a gente, lá na casa tinha uma serra, e a esfera foi atrás da serra e deu um clarão. E os outros empregados que estavam vindo, né, pegar o serviço mais tarde, que não mexer com leite, viram esse clarão. Aí, quando eu fiquei sabendo do ocorrido, eu tinha até gravação, né? Foi tem muitos anos, era fita cassete ainda, né? Eu tinha gravação do relato dele, tinha tudo. Aí eu fui lá, na serra, para ver o que acontecia. E tinha um circo queimado, muito grande, da vegetação, aonde que o pessoal viu a luz. Uhum. Foi um caso, né, que pela simplicidade dele, pelo relato, eu acreditei que foi realmente aconteceu, tá? E depois sempre tinha luz andando nessa serra, eu sempre vi. Até hoje o pessoal daquela região, as luzes. Uma vez também eu estava chegando na fazenda e tinha um passo logo na entrada, e a casa era mais distante. Uhum. Aí o passo tinha um círculo muito grande também queimado, o passo todo verde e no meio esse círculo queimado. E tinha até alguns buracos lá que parecia que era um trem de pouso, né? Uhum. Trem de... Que legal, cara. Interessante isso, tá? Bem interessante. E essa fazenda é aqui aí em Itaúna, né? Ela é na divisa de Itaúna com Carmo Cajuru. Ela tem um pedaço de Carmo Cajuru. Entendi. Mas o que você falou sobre em acreditar é que você falou, é muito difícil uma pessoa simples, humilde estar lá, às vezes não tem nem muita instrução para ver uma televisão, alguma coisa, ou tem, mas você nunca viu sobre isso, né? Na época não tinha nem energia elétrica na casa dele. Então como que televisão não tinha. Como que ele ia saber sobre OVNIs, né? E assim vai. E depois de algum tempo, né, que eu vi um relato do pessoal falando dessas esferas, que aí que eu liguei o fato. Eu falei, como que eu sabia isso? Nem eu sabia que existia. Nessa época existia essas esferas. Né? Foi em que ano mais ou menos isso que você falou? Foi no fim dos 70, início dos 80. Uma época com muitos avistamentos dessa. Meu pai mesmo, né? Quando você ia para fazenda, você passava perto da barragem Itaúna. E ele viu um OVNI, né, com um tubo dentro da água da barragem aqui. Isso ele falava assim, não, eu vi, mas não conto para ninguém, porque senão para que eu sou doido. Meu pai era muito sistemático, sempre falava isso. Não, eu vi, mas não conto para ninguém. E então, tem até um amigo. Era um cubo dentro da. Não, era o OVNI, né? Um desvoador e um tubo descendo do desvoador até dentro da barragem. E você pode pesquisar, tem um amigo dele também, o Cláudio. O Cláudio também viu, o Cláudio dentista, ele também viu, mas o Cláudio contou. Né? Tem um relato. Entendi. Tinha um jornal aqui falando, eu vi a Franzine, não sei se tem ainda. Eu conheço. Do Pepe, né? Do Pepe. Um dia ainda vou trazer ele ainda aqui. O Pepe é amigão. E tem esse relato desse OVNI com tubo. Meu pai também viu. E se eu soubesse disso, tinha procurado para trazer aqui. Agora não tem como. Eu procurei aqui, mas não achei. Não achou, né? E tem agora, tanto que tem uns 2 anos, eu pesquisei um relato da barragem, essa barragem mesmo. Saíram 3 seres dentro da água
e ficaram andando num sítio lá. O vigia do sítio me contou. Os Olha, três seres saíram de dentro dessa barragem que o OVNI estava lá com tudo. eu tô lembrando aqui, primeiro, OVNIs com algum tubo assim na água. Isso não é uma coisa que. Não. Volta e meia a gente vê alguma coisa desse estilo. Tá? Seres saindo da barragem. Eu também já teve. Eu teve alguém que teve aqui no canal que contou uma experiência parecida com essa também. Então a gente vê como que as coisas vão assim, a gente vai. Vão como se fala, acontecendo de novo. Isso. Os mesmos, vamos dizer assim, padrões, vamos dizer assim. Né? E esse caso, né, ele me relatou, né, e você vê que, pelo relato, é o típico Grace, Uhum. pequeno, cinza, com a roupa metálica ajustada ao corpo. Bem interessante isso. Bem, cara, é como a gente vê que os relatos só mudam do personagem, né? Praticamente o mesmo. Sempre a gente encontra. Eu tenho aqui vários livros que conta até do Antônio Falheiro, que conta várias coisas, né? Do pesquisador, né? Aham. Um grande amigo meu também. E é vamos dizer assim, um ícone também da ufologia. Eu não posso deixar de não falar isso do Antônio Falheiro, né? E você, aí você, depois disso, você começou a pesquisar bastante, né, sobre o Foi. assunto. Aí eu cheguei até, né, ter alguns avistamentos também. Uhum, Aqui na casa da minha tia, fundo você vê o Morro da Onça. O uhum. Morro da Onça é um foco também de avistamento. Eu já ouvi Tem vários, falar. eu ouvi falar, né? Já, já. Nesse, no jornal lá do PEP tem também alguns relatos na Granja. A Granja Escola Uhum. o morro pertence à Granja Escola. E eu vi uma luz vermelha, muito grande mesmo, parada em cima no ar, né? Em cima do morro. A gente ficou lá muito. A dona Vilma tá falando aqui, ó. Eu vi aqui em Floripa, saindo do mar e subiu. A dona Vilma já tá cansada de ver agora. Ela mudou pra Florianópolis e volta e meia ela tá vendo coisa lá. Já gravou, já tem OVNI gravado, tá no canal dela. Aí Tá? é OSNI, né? OVNI, é tudo. Tudo É que... tudo. Deixa eu aproveitar e antes que eu me esqueça, gente, não se esqueça aí de se inscrever no meu canal, se inscrever no canal da Dona Vilma, caçadora de OVNIs, tá aí, tá? Ela vai, assim que ela conseguir consertar a internet dela lá, ela vai estar voltando com as lives dela e ela tem o Caldeirão de Mistérios WM também. Se inscreva lá no canal da Dona Vilma, tá? O Rodrigo chegou agora perguntando, ele perguntou para agora que foi falado, né? A gente está começando a falar agora sobre os avistamentos na fazenda. Ele já contando alguns casos que aconteceu, né? E está continuando. Então, perdeu muito não. Tem muita coisa ainda pela frente. Não se preocupa não. Mas o pessoal da zona rural tem muito, né? Muitos relatos. E eles falam, né? Mãe do ouro, sabe? Uhum, É mãe do muita ouro, coisa. É. né? Até avistamento cedo, né? A gente não sabe ao certo, né? Aí eles pegam e confundem com folclore. Tá, ele perguntando aqui qual localidade de Minas Gerais, Itaúna, tá? Itaúna. Tá? Tá? E então, então vamos lá, voltando ao raciocínio. Então, a maioria dos seus empregados os empregados da fazenda já viram, né? Viram. O dia Já vi. dessa luz, né, que eu te falei lá na Serra, Uhum. quase todos viram. Quase todos viram. Aí eu fui lá, né, e vi o círculo queimado.
Tá. Teve uma época também, eu fui lá, eu subi nessa serra, foi quando passou o Halley, não tem muito tempo, o cometa Halley. Eu fui lá à noite para ver o cometa Halley. Aí, a gente estava lá em três amigos, e veio uma luz muito forte mesmo, muito forte, e chegou a mais ou menos 5 metros, né, de altura. Ela parou, clareou como se fosse o dia. Aí ficou muito forte a luz. Eu olhei para o chão, era noite, e as pedras no chão deu até sombra. Você vê até a sombra das pedras. E de repente sumiu. Aí eu não sei se teve algum tipo de ação, não sei, parece que deu um relato, um lapso de tempo, tá? Não, isso é normal, isso é normal. Tá. Tá. Estão até perguntando sobre aqui tem já. O Rodrigo tá falando aqui que já teve avistamento bem interessante no sul de Minas. Tá? Isso. Próximo a eu nunca sei falar o nome desse lugar, cara. Arioca. Já teve um conhecido meu que já fez pesquisa nesse lugar, tá? E era parecido com o que você falou, Marcos, tá? Interessante. Teve um avistamento, eu vi, deve ter uns 5 anos. Eu estava aqui no quintal da minha casa e vi umas luzes na rua de cima, no céu. Eu peguei, fotografei, e quando você pegava e ampliava a foto, parecia três esferas, né, brilhantes, uma perto da outra. Uhum. E eu troquei o celular, perdi essa foto. E eu peguei, passei para uma amiga minha, daqui que eu tirei. E ela pensou, mas no sul de Minas tem uma foto dessa. Aí o pessoal tirou aqui no sul de Minas uma foto igualzinha. Foi o mesmo OVNI que eu tirei aqui na época. Que é interessante. Interessante. Muito interessante, só muda de lugar. Isso, só muda de pessoa. O Rodrigo Macaé, ele perguntou, por favor, pergunte sobre a casuística ufológica da região de Itaúna, Pará de Minas, onça do que subiu aqui, que agora vou, onça de Pitangui, tem muitos avistamentos. Aí fala que minha avó mora em Pará de Minas, a avó do Rodrigo Macaé. Tá. Pará de Minas aqui perto. 20 quilômetros, tá? Uhum. Mas você sabe que tem muita casuística ufológica por aí, sim, essa região toda aí. Igual eu falei que o Morro da Onça sempre tem avistamento. Uhum. Tem pessoas que viram OVNI, charuto, disco, vários avistamentos aqui. Né? Itaúna teve uma época, depois se pergunta para Milton, aí ele fala que tem até os documentos. Teve uma época que vinha um OVNI aqui na subestação da CEMIG e desligava a luz da cidade inteira. Caramba, cara. Eu tenho um amigo, né? Quando já aposentou, ele trabalhava lá na época, ele me confirmou que era verdade, né? Eles entravam lá para dentro da casinha e ficavam trancados lá, o OVNI vinha e sugava energia. E depois passou um tempo, né? Quando estava ocorrendo isso, começou a passar aviões da FAB aqui, tá? Caça. Todo dia Itaúna passava caça. Nessa época. Então, exercício, exercício, como sempre. Né? O Hamilton fala que tem documentos lá relatando isso. Depois eu vou ver. Ele tem que. Cara, o Hamilton tem que pegar esse documento, botar, digitalizar. Tá, e fazer uma apresentação, mostrar até durante o programa, cara. A gente faz um arquivo, né? Um arquivo óbvio. O certo é até para isso, para ajudar a catalogar esses avistamentos, os contatos e assim vai, né? Tem mais gente falando. O Rodrigo tá falando aqui, vou continuar para não perder aqui o assunto rapidinho, vou continuar. Que próximo a Arioca,
Eu nunca sei esse nome, cara. No ano passado, entre 2003 e 2004 aproximadamente, 1 hora da madrugada, eu e meu amigo dirigindo por uma estrada de terra vimos uma bola de fogo flutuante sobre o vale. Interessante. Aí ele continua. Era laranja e tinha tipo de uns 2 metros de diâmetro. Flutuava a uns 150 a 200 metros, 100 a 200 metros de altura. O carro estava andando e tinha muita árvore. Era difícil de ver nitidamente. Eu falo até para o Rodrigo, quando ele quiser bater um papo comigo, entre em contato comigo, tá? Que a gente, eu procuro saber sobre isso tudo, né? Que é tantos contatos que a gente tem, e as pessoas não têm um lugar para contar isso, né, Omar? E você sabe que vai ser cada vez mais, né? Que o contato está muito próximo. Uhum. Aí ele falando que o sul do Casuíça é riquíssimo, é isso mesmo, né? Que todo o Minas sudeste. Gerais é muito, muito rico. Tá. Mas você falou uma coisa aí que eu achei interessante, tá? Que eu ia te perguntar até sobre isso. Gente, deixa eu até aproveitar que chegou aqui um grande amigo meu, o Rafael Monticelli também. Gente, dá uma força lá no canal dele, tá? Veja lá, e tá precisando que o pessoal veja lá os vídeos dele. Quem gosta de rir um pouco com resenha, vai lá pro canal dele, tá? Tô esperando ele gravar outras coisas sobre OVNI aí. Ele já teve aqui no programa também, tá? E tá chegando a porção de gente aqui, então eu fico feliz, né? E aí eu ia te perguntar, você já falou, posso então adiantar um pouco. Você já foi abduzido? Que eu lembre, não. Ainda vezes, não. Não. Contato, assim, com alguns alienígenas, assim, como diz o Marcos, né? Mentalmente já, mas não. Mas você teve um lapso de tempo, né? Tive. Você não sabe o que aconteceu. Por isso que eu falei que eu lembre, não. É isso aí. Eu lembro, não. E você sofreu algum tipo, vamos dizer assim, eu não gosto de falar essa palavra, de um preconceito, assim, uma retaliação sobre você falar sobre o OVNI, sobre ufologia, não sobre a ufologia, assim. Você já teve o nosso amigo Marcos Silva, ele teve, Marcos Eliso, todo mundo conhece ele só como Marcos Eliso. Ele sofreu durante um tempo. Ele diz até hoje que chama ele de maluco, como me chama de maluco até hoje também. Mas tudo bem, deixa pra lá. Você sofreu algum desses tipo de discriminação? Não. Me chamar de maluco, me chamar de qualquer coisa, pra mim tanto faz. Eu faço aqui a princípio. Se for verdade, eu não tenho que achar que é verdade. Se for mentira, eu não tenho que ligar que é mentira. Né? Isso. Não teve, né? Eu não tenho, o preconceito tá dentro da gente. Cara, que negócio. É mais fácil atingir o outro do que estudar. Se a pessoa estuda sobre o assunto, ele não vai querer agredir, que vai saber que o fenômeno existe. E agora, mais do que nunca, tá aí presente na televisão, tá na internet, tá tirando os fakes, né? As coisas fakes que a gente vê por aí. Tá aí presente, tá na ufologia militar. Os militares estão no meio também. Na verdade, eles estão antes da gente. Tem um site da Força Aérea Chilena, né? Você pode entrar. O CEFA. É o CEFA. Fala sobre avistamentos, né? Teve uma sessão no Congresso dos Estados Unidos também falando sobre avistamentos, né? Sobre OVNIs, né? E aqui no Congresso do Brasil também já teve, né? Então, se fosse todo mundo é maluco, né? Aqui eu achei que faltou falar um pouco mais, de ter uma abordagem mais direta, não sei, é opinião minha. Porque as coisas também não podem ser muito, né? Muito, a dose não pode ser muito, né? Tem que ser aos poucos. Dose homeopática.
porque nem todo mundo está preparado. Eu acho que eles estão preparando aos poucos, né? As pessoas aqui estão preparando para um contato, né? Você vê só, eu vi pela filmagem que teve na câmera não é câmera de segurança que aqui não é câmera de que filma a cidade de Itaúna. O Hamilton botou 2 vídeos que eu vi lá de OVNI, né? Eu queria até ver se eu conseguia a imagem original para eu poder botar num programa para ver aqui direitinho, ver o que está acontecendo tudo, tá? Mas eu não consegui a original ainda. Quando eu conseguir, eu boto num programa e dou um retorno até pro Hamilton. Eu vou botar filtro, botar tudo, né? Então eu vi 2 OVNIs aí em Itaúna. Aquela câmera, né, no Morro do Bonfim. Uhum. Lá é local de avistamento também. Tem um amigo meu que já viu uma nave charuto lá e saiu naves menores dentro. Uhum. E ali é bem importante. E o contato está perto? O que você acha? Tá. Está próximo? Eu creio, né, que nessa década mesmo nessa década, né, até 2030, com certeza. Você acha que eles estão, tipo assim, preparando a gente que... Você vê, todo mundo fala, tá próximo, mas não chegaram ainda, mas... Ou, de repente, chegaram, a gente não sabe, né, também. Não, eles já estão aqui, né? Agora, o contato mesmo, eles estão, tem anos que estão preparando a humanidade para isso. Uhum. Eu ia até te perguntar sobre isso, você adiantou uma pergunta minha. Eles estão para chegar ou eles já estão aqui? Já estão aqui há muito tempo. Há muito tempo. Isso a gente não precisa falar que tá intraterrenos, isso aqui estão no nosso planeta. A gente não sabe em que forma, a gente não sabe como. Que eu entrevistei o Felipe, minha última entrevista, né? Ele até tocou nesse assunto. Se tiver chegando, qualquer coisa que estiver chegando na Terra, os militares são primeiros a saberem. Eles têm uma rede de comunicação entre outros países e são os primeiros a saberem, tá? Eu não vou nem tocar muito no assunto da ufologia militar. Quem quiser, veja lá minha outra live, a última live, que eu falo sobre isso, a gente fala sobre isso, né? Então, se cogita muitas coisas de ter bases aqui na Terra, que eles aparecem, somem, não sei o que, vão para um lugar, vão para outro, e também ter ser de outras galáxias, ou daqui dessa galáxia mesmo, né? Como você falou até no último programa, são dessa galáxia mesmo, só que é longe, vamos dizer assim. A galáxia, né, ela tem 100 mil anos-luz, né, de comprimento, né? E 5 mil anos-luz de 100 milhões de anos-luz, comprimento de 5 milhões de anos-luz de largura, né? Então isso abrange quase todos os planetas da nossa galáxia. Então isso tem muitas civilizações. Né? Porque Deus, né, fala que Deus veio fazer um universo desse tamanho e colocar só a gente na Terra. Que é a falta de noção de espaço, né? Então tem várias civilizações, muito mais adiantadas que a nossa. Provavelmente, até porque a gente não tem a tecnologia que eles têm. Né? Pra você ter uma ideia, a gente está falando de ufologia militar, por que o pessoal não vai mais na Lua? Né? Eu ia muito, nos anos 70 você conseguia ir na Lua, por que nos anos 2000 você não vai mais? Isso é uma pergunta que muitos fizeram. Por que não voltaram à Lua até hoje? Que agora que estão começando, retornando. Você tem satélite, né, que mostra Marte real e anda em Marte. E por que não anda na Lua? Por que não mostra a Lua?
Que é tão próximo. Tão próximo, né? Olha, tem uma porção de perguntas aí. Hã? Já tem uma porção de perguntas chegando, tá? Chegou Curitibano, um abraço, meu amigo. Tudo bem? Chegou aí, tá na área. Eu vou passar aqui. Tem umas perguntas aqui, ó. O Rodrigo de Macaé pergunta: por favor, pergunte se existe casos de missing time, abduções, curas ou enfermidades causadas por esses contatos. Se esses contatos que você viu, que você soube, já teve aí alguma coisa desse estilo, ou foram só avistamentos? Não, abduções, né? Igual o Marcos, né? Teve uma que o cara era daí, ou foi parar aí, alguma coisa que era lá do sul foi parar aí. Eu acho que o Marcos contou um negócio desse. Eu vou falar, mas esse caso eu não estudei, não. Teve uma pessoa também que me contou que no bairro aqui em Itaúna, teve um que ele foi abduzido e ele contava todo mundo. Foi abduzido e falou que eles iam para ele e voltavam pra cá. E essa pessoa desapareceu. 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 Não sabe. E quantas pessoas que já desapareceram que a gente não sabe para onde foi, né? Você sabe Não que tem. No planeta desaparece mais de 1 milhão de pessoas por ano. No planeta. Isso estatisticamente, né? Isso que não tem registro. Né? Você vai no meio da floresta, você vai na África, você vai no deserto. Pessoas podem desaparecer um vilarejo inteiro que ninguém sabe. Né? O Rodrigo Macaé tá fazendo pergunta, né? Que ele já fez uma vigília lá na casa da avó dele, em Pará de Minas, aí perguntando se já teve algum caso, existe casos ufológicos em Pará de Minas, na 262 indo para Divinópolis. Provavelmente tem, né? Nessa área toda, né? Eu não sei, não, mas eu vou ver alguns contatos para dinheiro. Vou perguntar. Maria Conceição nada mais é do que Conceição Medeiros, que volta e meia tá lá também na rádio, participando lá com vocês, né? Aqui que ela é Maria Conceição, lá é Conceição Medeiros. Tá, ele tá perguntando: Marco Antônio, qual seria a reação das pessoas com contato em massa? Eu acredito, né? Cada um vai reagir de um jeito, né? Cada um tem uma crença diferente, né? Cada um tem uma reação diferente. Mas eu acredito que muita gente vai ter esperança, né? Esperança de melhores, esperança de um planeta melhor. E eu acho que essa é a intenção deles, né? Fazer uma coisa melhor pra gente. Porque se fosse para invadir, já teriam invadido. Né? Provavelmente. Bem fácil, não ia durar nem 15 segundos, né, a reação do nosso planeta. Então, com certeza vão vir para ajudar. Você vê, eles foram, desarmaram mísseis nucleares durante o tempo, né? Vários mísseis. O relato, né, do Major Salas, né, contando que teve esse desarmamento, né? E tem aquela história também do Valiant Thor. Você sabe? Conheço, claro. Então, isso foi nos anos 50, né? Então, a partir desse dia, eu acho que sempre tiver pronto. Sempre tiver. Tem outra pergunta aqui, Rodrigo. Marco, tem como você detalhar melhor aquele primeiro avistamento que você teve da bola vermelha ou algo assim, principalmente sobre velocidade, aceleração, mudança de direção? Quer dizer, ele quer saber para onde foi o OVNI daquela bola vermelha. Essa bola vermelha, Rodrigo, ela estava estacionada, né, no ar, em cima da montanha, e a proporção da montanha da luz, ela era bem grande, sabe? A nave era bem. E de repente ela apagou, desapareceu. Não sei se foi a velocidade muito alta que conseguiu assimilar, né?
ou então ela entrou num tipo de dimensão lá, uma flutuação lá de matéria que ela desapareceu. Isso fez É. eu lembrar de um caso que eu Aí ele também. pergunta, ele tá falando, bem, tipo quanto, mais ou menos, bem grande? Ah, deve ser Depende da altura, quando que tiver, né? tipo uns três, quatro vagões de trem. Uhum, Teve um relato também que eu citei, eu lembrei. Aqui em uhum, Itaúna tem um hospital, chama Dr. Ovídio. Ele uhum, é num bairro aqui. E tem um amigo meu que estava nesse hospital, do lado de fora, e viu um OVNI muito grande, que era maior que o hospital, em cima do hospital. De repente, ele começou, parece que ele começou a vibrar e desapareceu. Então, eu acho que eles mudam, né? O que a gente enxerga é o reflexo da luz. Né? uhum, São os raios solares que batem, né, e voltam para a gente, e isso é a imagem que a gente forma no cérebro. Então, eu acho que ele muda, porque nós enxergamos até do infravermelho, né, a ultravioleta. uhum. Fora disso, a gente não vê. E pela vibração, eu acho que ele passa esse, esse espectro que a gente enxerga, aí ele se transforma em invisível, né, para nós. Uhum. Por isso que eu acho que ele desapareceu. É, e é de uma hora para outra mesmo. Aí, E, e eu te falo outra coisa. OVNIs na antiguidade, na a UFO-arqueologia, isso já vem é, lá de antes de 1947, antes de mil, então já vem da história, né? Que já cada vez está sendo, é, vamos dizer assim, descoberta por aí pela UFO-arqueologia, né? isso. A gente está cansado de ver canais aí, canais sérios também, sobre é, que quando descobre alguma coisa assim, eu fico impressionado, porque isso me interessa muito, né? Que aquilo tá ali, tá gravado, é uma prova, né? Você vê estruturas, né, antigas que não tem explicação como foram construídas, né? Você Uhum. vê uma Cumco, né, Machu Picchu mesmo, né, as pirâmides, a Esfinge. Né? E Então, são coisas muito, muito antigas e não tem como, né, não explicar. tem. E a gente fica com um ponto de interrogação. Qual a origem da raça humana? Né? A gente para e pensa assim, né? Que a gente fica, qual é a origem? Falam, né, que nós fomos, né, desenvolvidos, né, geneticamente para ser o que nós somos hoje, Uhum. né? E vai haver mais um salto, né, evolutivo nesse sentido. É, Vai- cara, é as coisas mais embaixo, né? Vamos ver se É, chegou. É, cara, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Macaé. Ele pergunta, por favor, pergunte se existe casos de entidades estranhas andando à noite na região rural da região aí. Já teve, né, o caso o que mais que você contou, que você contou, né, dos seres que saiu da represa, né? certeza, né? Mas vários relatos de casos, né, de entidades andando. Uhum, Entidades andando, igual eu falei, o pessoal da roça confunde com folclore, né? uhum. Fala, é lobisomem, não sei o que, é folclore. Mas são entidades mesmo de OVNI. O Rodrigo Macaé também, outra pergunta aqui que ele tá curioso saber que se o clima estava aberto, se tinha nuvem, podia ser algum tipo de raio bola ou algo assim. Ah, Tava como? Tava céu estrelado? quando? No, Aquele no do relato seu da do OVNI vermelho? isso. Não, tava o céu aberto. Céu aberto, Céu aberto, né? céu aberto. Engraçado que agora até céu nublado eles estão aparecendo, né? Eu Você fico já vendo vê então. OVNI nuvem, né? Ele Uhum, produz tipo um vapor e fica lá dentro da nuvem.
né? Como se fosse uma Uhum. camuflagem. Eu já vi vários vídeos desse troço. Entendi, cara. E tem várias coisas, né, que eu acho impressionante, cara. Impressionante. O céu tá aí. Eu tô com duas câmeras aqui de segurança para instalar aqui em casa. Só que estou tendo um problema no DVR, né? Então preciso comprar um outro DVR para poder botar essas duas câmeras que eu vou botar direto aqui para cima e ligado no computador também, para É, captar ao vivo. às vezes, você colocar infravermelho, você vê melhor, né? É, só falta, Porque, ó. porque às vezes ele fica, né, fora do espectro, aí o infravermelho pega. É, cara. Eu sei disso, mas o problema é a grana para isso, que o negócio Não é é, barato, não. não é barato não. Barato. É, a Eunice Miranda tá falando aqui, eles aparecem na hora que eles querem, e é verdade, tá? Isso. Na hora que eles querem, ele aparece, e às vezes você sente a presença dele, como que eu já senti aqui. Só foi sair quando fui lá fora, ainda deu tempo para filmar, tá? Impressionante, É igual eu tá? falei também, tem extraterrestres, né, que ele vive, a dimensão dele é outra, né? Então Uhum, você só percebe vida. isso mesmo. É, ó, eu achei interessante que a dona Vilma botou aqui, ó. O senhor Marco Antônio faz parte do programa de sábado, 19 horas, Rádio Sol, Contatos Imediatos. É isso mesmo, gente. Quem não conhece, é só procurar lá Rádio Sol que vocês vão ver. E eu sempre tô botando lá no meu grupo o link. Quando chega pra mim, eu boto o link lá. Entendeu? Então, é, Né? Prazer ter é, você. pessoal, assim, o pessoal vai lá, dá uma olhada. A maioria não consegue ver na hora, mas vê depois também. Tem isso. É. Como aqui também. Aqui também tem muita gente que vai ver depois a live. Muita gente mesmo. Nosso Tá? programa é bem esse live, né? Mais bate-papo, a gente comenta os casos da semana, né? E toda semana tem alguma coisa. Olha que interessante aqui, ó. Dona Vilma, minha mãe contava que quando eu nasci, ela entrou no quarto e tinha três seres em volta do meu berço. E ela se assustou. Eles olharam para ela e sumiram numa luz. Interessante, tá vendo? É igual eu falei, E eles podem, né, entrar em outras dimensões e eles aparecem. isso. E eu sempre falo isso, né? Como que passa assim? Eu falo, não é chamado hereditário, mas é aquele negócio. Se aconteceu com alguém da sua família mais próximo, vai acontecer com você. Eu comentei isso no programa lá de vocês e é verdade, tá? É verdade. Eles falam, né, do RH negativo, né? A Uhum, grande maioria é RH negativo, né? E tem relatos, né, na família mesmo, uhum. de avós, pais e filhos, né? Todos eles seguem, né, a cronologia, né, das pessoas, e vão abduzindo. Já aconteceu com. Eu descobri que minha avó já teve contato, eu não sabia disso. Hoje ela é falecida, né? Mas quer dizer, então as coisas estão vindo de mim já tem umas gerações. Não sei o que é, mas já tem umas gerações aí, né? A Eunice Miranda tá falando, ó, está no DNA sim, Rodrigo. É isso mesmo, está no DNA. Aqui, ó, isso aqui é importante. Eu também não estou às vezes conseguindo receber as notificações da Rádio Sol para o programa Contatos Imediatos. Depois eu vou tentar. Se eu não conseguir falar com o Hamilton, você passa isso para ele que não está chegando para a gente. É coisa do Facebook mesmo, tá? E é Ah, verdade mesmo, tá? E é coisa. A gente fica chateado, né? Falando em contatos imediatos, aí eu falo aquele famoso filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. É um filme que acho que marcou a época de muita gente aí, né?
nós percebemos que muita coisa que foi dita está acontecendo, outras que vão acontecer. Como que você vê aquele filme? Foi um marco, assim, vamos dizer assim, para a difusão da ufologia? Como que foi aquilo? Como que você achou aquele filme para você? Contatos imediatos do terceiro grau. Eu lembro que quando saiu eu era criança, né? Pela censura eu não fui no filme, quando lançou. Né? Depois eu fui ver na televisão. Eu achei muito interessante, né? E é o que acontece mesmo. Eles colocam uma ideia na sua cabeça, você vê, interessante ver. Coloca uma ideia e as pessoas saem do lugar e vão pro outro, né? Não tem nem explicação. Uhum. Mas o que é aquilo? Aquilo foi uma coisa que foi colocada ali, né? E uma coisa também que eu achei muito interessante, quando eles posam a nave, e começa a sair as pessoas que foram abduzidas no passado. Uhum. Isso. Aquele voo que desapareceu lá no Triângulo das Bermudas, né? Não sei se é o voo 23, desapareceu 19 milhões, né? Uhum. Aí você vê o pessoal saindo de dentro, você vê várias pessoas. Então, eu achei muito interessante aquele filme. E também aquele filme que teve a consultoria, né, do Heineken, Uhum. que Isso. trabalhou no Livro Azul, né? Do projeto Livro Azul, isso mesmo. Né? Então você vê que ali teve um embasamento, não foi o Spielberg que sonhou com aquilo e produziu, né? Teve um embasamento ali. Mostrou isso, mostrou a parte dos militares também, várias outras coisas. Gente, quem já viu, vê de novo, vê mais 20 vezes. Eu já vi mais 20 vezes, já perdi a noção. Cada vez que eu olho, eu acho uma coisinha que a gente não pega. Vale a pena, cara. Você não acha que vale a pena? Aquela, você sabia, não sei se você sabe, né? Jornada nas Estrelas, Uhum. você vê, tinha o comunicador que parece um celular, né? Uhum. Tinha a federação, tinha. E um dia eu estava, né, pesquisando sobre isso. Quando o Valiant Thor esteve aqui na Terra, Uhum. né, com um tempo aqui, depois ele voltou no planeta dele. E o pessoal fez um grupo de canalização para receber mensagem dele, dos extraterrestres. E foi nos Estados Unidos, e teve um lá que participava, né, várias pessoas passaram nesse tipo. Um deles era o Gene Roddenberry, que escreveu o Jornada nas Estrelas. Uhum. Então aquelas coisas que ele traz é aquilo que ele teve contato lá do lado de lá, né? E isso é uma coisa também que é para a gente ir acostumando, porque eu te falei, tem anos que estão preparando o contato. Tem muita coisa aí. Tem Federação. muita coisa para vir ainda aí. Então você vê, né? A federação tem a diretriz primeira que você não pode interferir, né? Uhum. Então é por isso que eles estão mais ocultos. O Rafael Monticelli está perguntando tanto para você como para mim também. Qual foi o contato que mais te deu medo? Teve algum que teve isso? Eu não tenho medo, não. Eu tenho as duas coisas. Eu não tenho medo e não assusto. Pra mim tudo é normal. Tudo é normal. Se eu chegar no terrestre aqui, eu vou é normal. Mas eu digo que eu já tive, tá? Quando eu tive uma visita de dormitório lá na praia de Atafona. Olha, dentro da minha casa foi traumatizante no dia pra mim, tá? Foi paralisado. Foi uma coisa, depois eu sumi, teve um lapso de tempo pra mim, só fui acordar no outro dia. As coisas estão vindo aos poucos até hoje na minha mente, que não é de uma hora pra outra, mas eu falo que foi essa parte. O resto não tenho receio não. Eu gosto de sair correndo atrás, vamos lá ver, vamos embora. Eu sou espírita, né? Eu vejo cada coisa que não dá pra ter medo. Não dá pra assustar, não. Eu já acostumei com tanta coisa. Já é tanta coisa, né? Eu tenho um pouco, eu também sou um pouco espírita. Tinha um OVNI aqui, eu tentei entrar em contato com a lanterna.
sabe? Quando o Uhum. pessoal cobre, né? Como é que Uhum. escala a terra. Eu acho que eles não entenderam o código, né? Que eu estava tentando. É aquele negócio, você falou até uma coisa que eu parei para pensar aqui. Quando saber quando é uma entidade espírita, Espiritual. ou um avistamento, um contato com os extraterrestres, que isso fica num patamar. Eu aqui mesmo já vi, dentro desse quarto aqui, eu já vi Muito, uma é muito pessoa. tênue, é muito tênue Uhum, a linha, né, que separa uma coisa da outra. É muito, às vezes você vê muitas luzes, né? Eu vejo, né? É a luz ali. São questões espirituais mesmo, né? uhum, É muito tênue. Mas é, quando geralmente pela energia você. entendi. Tem aqui, quando eu vi, eu às vezes eu sinto de uma hora para outra um perfume que é diferente. Até hoje eu não sei identificar qual é esse perfume, mas volta e meia aparece, vem, passa assim Porque a e energia, depois vai embora. ela tem cheiro, tem sabor e tem cor. Uhum. Acho que não está preparada ainda, né, para sentir, mas todas têm. Todas têm. O odor, né? É, O cheiro eu sinto aqui que é impressionante, cara. E outra coisa, eu pergunto aqui se alguém tá sentindo, ninguém sente nada, só eu sinto. Eu acho impressionante, impressionante isso, né? É, o Rafael fala assim, eu também não tenho medo, não vou é para cima, para ver mais do que de perto. Ah, olha, ô Rafael, para de me enganar, você tem um medo danado, você tem um cagaço danado. Eu já vi no programa de vocês lá com vocês gravando lá com Djalma Sabido. Ele já teve até aqui no programa também, é um humorista muito gente boa pra caramba. Esperando ele estar aqui de volta aqui. Ele e o Rafael juntos aqui numa live, eu vou adorar. Eles se borraram de medo lá na hora que apareceu as luzes lá. Eu vi, e tá gravado, por isso que eu posso falar isso aqui. Tá gravado e tá no canal lá do Djalma. Então eu posso falar. Então se borraram de medo. já tive ocasiões, né, que me tocava e não tinha nada em volta, não sentia toque, não sentia pegar em mim, né? E aí, se você não assusta nessa hora, você não assusta com mais nada, não. Ele disse que eu seguro o povo pra não correr, tá bom. Eu acho que o Rafael é o primeiro a correr nessa parte, né? Ele gosta de ficar lá no meio da mata, lá na floresta amazônica. Ele já me chamou pra ir pra lá, gente, mas falta condições. Sem condições não tem como a gente ir a lugar nenhum, nem na esquina aqui pra fazer alguma coisa. E falando nisso, vamos tomar uma aguinha. E enquanto a gente toma uma água, deixa eu botar aqui uma pessoa para falar por mim o que eu quero falar, que ela já fala tudinho. É a minha inteligência artificial que eu criei para o canal. Vou mudar ela depois. É só para a gente tomar uma aguinha, um fôlego. Inscreva-se no canal Território Oculto do Rodrigo Cunha, aperte o sininho para não perder os próximos conteúdos e deixe seu like. Entre para o clube de membros do canal e receba os benefícios exclusivos para membros. Fazendo seu superchat, suas mensagens terão prioridades e ajudará o canal. Você também pode fazer uma doação pelo Pix. O Rodrigo Cunha está colocando agora a chave Pix na tela ou pelo Live Pix. Você estará fazendo parte do grupo de apoiadores do canal, ajudando assim manter o canal ativo com a aquisição de novos equipamentos e despesas do canal. Você também encontra o LivePix, Pix e conta corrente na descrição da live. Muito obrigado pela sua atenção e ajuda. Viu? Ela fala tudo por mim, eu não preciso mais falar nada, entendeu? Então, gente, aí, tem aí o Superchat, quem quiser. Tem o Live Pix, quem quiser ir direto. Tem lá no começo do meu canal, lá você vê no banner, tem lá para clicar. Mas tem todas as informações aí na descrição da live. Mas quem quiser, tá aqui, ó. Quem quiser, ó, faça parte do clube de apoiadores do canal aqui com a chave Pix, tá aqui.
tá? Quem quiser, tá aqui, ó. Tá? É só fazer, vai tá ajudando a gente. E falando nisso, eu vou começar uma campanha, sabe para quê, o Marco? Para eu ir aí em Itaúna visitar vocês, para ser entrevistado aí na rádio. Era um prazer. Tá, Era um tá. prazer. Eu já conversei com o Marcos isso, mas eu tô fazendo cotando, né? Quanto que é a passagem, contando quanto que vai ser a despesa de pernoite aí, tudo, para ver se eu consigo levantar, né? Fazer uma campanha aqui pra gente ver se eu consigo passar pelo menos uns 3 dias lá pra gente gravar o programa, depois a gente fazer uma vigília ao vivo, né? E assim vai, vamos ver. Vou fazer essa campanha, mas eu não posso mais falar nada enquanto eu não cotar tudo, achar o ônibus, que até isso eu não achei ainda. Qual vai ser o roteiro para chegar até aí em Itaúna, que eu tô com muita vontade de ir para aí, bater um papo com vocês, ver os amigos, conhecer a cidade. Prazer. Prazer. Mas eu tava olhando aqui, né, pessoal, você viu a Caçador de OVNIs, fala realmente, se o cheiro é bom, a cidade é boa. Se o cheiro é desagradável, né, não é bom, né? É isso. O Curitibano falou que eu tenho que variar, colocar uma alienígena nórticas aqui como assistente, que eu não achei ainda no dia. Eu já vi. Ai, meu Deus. Ficou bem bonito. Chegou aqui o Claudinei também. Gente, desculpa não estar falando o nome de todos, tá? Mas é o que dá, eu falo aqui, que eu não posso cortar o assunto aqui. Aqui. Rodrigo de Macaé perguntou se existe mais alguns casos de desaparecimento inexplicável no cerrado aí da região. Eu sei, né, que eu posso te falar esse caso, né, esse amigo meu me relatou, né, que era vizinho dele lá, né, morava na rua, né, mas sempre tem desaparecimento, né, sempre desaparece e a pessoa nunca mais é encontrada. Nunca mais. E aquele. Eu até estava acompanhando e eu não sei em que pé anda o caso do escoteiro, do Marco. O Marcos Aurélio. Marco Aurélio. Marco Aurélio. Eu não sei, eu vi até uma parte que ia ter uma outra escavação lá para ver, e eu não pesquisei mais sobre isso. Depois eu vou pesquisar até para ver como que tá. Desaparecimento, né? A gente não sabe ainda que caso é. Eu não vou nem falar aqui para não criar especulação nem nada, porque é uma coisa que a gente até hoje não sabe o que houve. Tem até que é caso daquela menina que desapareceu no Vaticano. Tem vários, tem N casos que tem caso de mutilação de animais aí, você já ouviu falar? Uma época, né, eu ouvi falar que teve um sítio aqui que acho que não sei se foram galinhas, não sei quantos patos, marrecos, foram vários animais que apareceram mortos. Aquele tipo chupacabra mesmo, com sangue. Isso foi, eu lembro disso, foi em 94, 95. Tá, daqui a pouco eu pergunto, Rodrigo, que aí que você vai, a gente já, isso aí já entra numa outra parte que eu vou falar aqui. Deixa eu dar uma Wilson Sampaio, boa noite, meu amigo Wilson. Obrigado por você estar sempre presente aí. Provavelmente ele saiu da live dele e veio aqui para minha live. Um abração, meu amigo. Tá? Ele tá perguntando aqui, que eu já entro nesse ponto. A gente está vendo tantos sinais de animais aí andando em círculo, de insetos, de tudo, em vários lugares do Brasil, né? Do mundo. Eu falei errado, tá?
Como que você vê isso? Eu tenho uma teoria sobre isso, não sei se é. A gente não pode explicar muito, mas eu tenho uma teoria, não sei se é a mesma que a sua. Então, o que você acha sobre isso, esses animais tudo andando em círculo, esse clima doido que a gente vive, tudo que está acontecendo, tudo de uma hora para outra está acontecendo. Como que você vê isso? Você sabe que a Terra está passando por uma transformação, né? Uhum. Transformando, deixando de ser aquela terra antiga para ser uma terra nova. O polo está andando, né? O polo norte já andou mais que 300. E falam, né? É uma profecia do Gate, né? E os polos iam inverter. E os polos estão andando mesmo, realmente estão andando. Uhum. E você sabe que os animais, eles perceberam ontem muito pelo polo magnético, né? Pelo campo magnético da Terra. E isso eu acredito que está interferindo, né? Não só nos animais, tipo no círculo, mas o ser humano. O ser humano também, você vê que tem atitudes que estão bem afim do ser humano. Uhum. Então, isso eu acho que tem a ver mais com o polo magnético. A Terra também, a ressonância Schumann, está muito mais, né? Isso. Muito maior do que era. Agora que eu tinha te falar, tem um site russo que passa em tempo real a ressonância Schumann. Tem dia que está 115, né? Isso Nos anos mesmo. 80 era 14,5, né? Agora ele está quase, né? 5 vezes, 8 vezes mais. E isso interfere porque o ser humano, os seres vivos, vibram na mesma frequência do planeta. O planeta era 14,5, a gente vibrava 14,5. Tem dia que a gente vibra 120, 130, né? E isso também produz alguma coisa. E já tentaram explicar sobre o negócio das cabras, que eles falaram que estava num cercado muito tempo em confinamento, que eles começaram um seguir o outro, tá. Aí tá, começou cabra, começou cavalo, começou peixe, começou minhoca, começou formiga. Eu vi uma opção de troços desse estilo. O animal, quando ele chega num estado de estresse, ele tem umas atitudes assim esquisitas, né? Eu criei suínos há muito tempo e eles ficavam estressados, eles sentavam, igual a gente sentava no chão para quieto. Isso era um sinal de estresse dele. Mas essa questão de andar em círculo, isso você vê cavalos, por exemplo, na Mongólia, tinha um rebanho de cavalos lá que estava solto, né? E começaram a andar em círculo. Não é porque estavam presos. Peixe dentro do córrego lá, né? Do córrego, estava nadando em círculo. Eu vou tentar ver se eu consigo achar aqui eu separei até umas fotos sobre isso, mas já. Mas tem uma coisa, eu não sei se vocês já viram, avistamentos, né, de luzes andando em círculo também. Também de luzes. Isso mesmo, já vi sim. Só aqui pode ter relação esses OVNIs com os animais. Pode ser tanta coisa. O curitibano até foi esse efeito ciclone dos animais, são um mecanismo de proteção dos animais contra um evento desconhecido. Porque quando vem um predador, os animais fazem esse círculo para proteger os mais vulneráveis. Coloca os mais vulneráveis dentro e faz o círculo, né? Mas esses casos não tem predador. Isso mesmo. E o Wilson perguntando aqui, seria uma desorientação magnética deles? Essa é a minha teoria também, que tem alguma coisa a ver sim. Eu acredito. Eu também acredito, tá? Eu também acho isso. A Edith Cristina acabou de falar aqui que eu já senti cheiro de perfume várias vezes dentro da minha casa. E houve um dia que o cheiro era tão forte que tive que abrir a porta toda da casa para eu conseguir, que eu não conseguia respirar. É isso mesmo, o negócio e vem de uma hora para outra, né, cara? É interessante. A gente fala as coisas aqui e as pessoas se...
É. Você nem sabe de onde que veio. Tá. Aí, o Rodrigo Maquia, não esqueci de você não. Por favor, pergunte se os avistamentos agora no sul, se aí na região de Itaúna também está acontecendo avistamento de UFOs no momento. Então, no assunto que eu queria falar. A gente vê, né, tantos avistamentos que está acontecendo, esses sinais, né? Falando nisso, eu não botei a foto. Calma aí. Câmera aí, compartilhar a tela. Deixa eu aproveitar e botar aqui para vocês verem. Quem não viu, pelo menos vê agora, tá? Tá aqui. Deixa eu tirar. Isso daí, se eu não me engano, é minhoca. Minhoca. Isso aqui é minhoca. Você acredita nisso? Andando em círculo? Eu vi. Isso aqui é minhoca. Andando em círculo. Então já tem outros tipos de... Aqui são as ovelhas. Tá? Esse já é em outro lugar que foi tirado foto. Aqui também, mas aqui já é um lugar cercado, pelo que eu tô vendo aqui. Se tem câmera de segurança, é algum lugar cercado. Tá? Eu acho que começou nessa foto aqui, não foi não, ô Marco? Foi, o primeiro que eu vi foi esse. Eu acho que foi o primeiro também que eu vi. Aí, ó, o gado. Não, esse é gado não, esse aqui é cavalo, né? É cavalo, boi, nem sei o que é isso aqui, mas também vi. Eu separei porque eu achei interessante. Eu achei porque não é só em um lugar. Não. Aí, ó, os peixes. Tá vendo? Aqui já é no mar. Deixa eu ver se tem mais algum. E aqui são vários outros também. Aqui, ó, em volta do carro. Esse aqui eu vi o vídeo, tá? Aqui também. Aqui que eu tinha mostrado. E aqui são uns... eu não sei se pato, galinhas, não sei o que é isso, tá? Eles estão andando em círculo também em volta dessa árvore. Isso é peru. Tá? Alguma coisa desse estilo assim. Então, todas essas fotos que eu separei nada mais é do que está acontecendo pelo mundo, né? Então, no mundo inteiro. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Fechar, senão eu me fico doido aqui com tanta coisa. Então, quer dizer, depois desses sinais, dessas coisas todas, teve a época dos monólitos, mas aqui o monólito pode ser também coisa de... teve vários que foram obras humanas mesmo para divulgar certos trabalhos, certas coisas. Tem coisa que não dá para explicar também. E assim vai. Então, mas tem os agroglifos também, né, que são sinais. Isso. Desde a antiguidade tem relato, né? Tem tanta coisa, né? Aí tem o Rodrigo Macaé falando lá sobre os avistamentos de OVNIs lá no Rio Grande do Sul, né? Eu comentei com você, né, que teve um relato do piloto, não sei se foi da Gol ou da Azul, eles saíram de BH, né, e foram do sul, né, e o OVNI foi seguindo eles de BH até no sul. E aqui, Itaúna, né, é rota dos aviões que vão pro sul. Passa, né, em cima da minha casa aqui, à noite eu vejo os aviões passando. Então, né, se ele seguiu o avião desde BH, com certeza eles passaram por aqui, na região de Itaúna. Vai por cima aqui na nossa região. Provavelmente, né? Provavelmente. E esse OVNI, esses OVNIs, eles não se tem até no sul, né? Tem relatos na Argentina, no Uruguai, né? São os mesmos tipos de OVNI que passam. A gente tomar uma água aqui que a garganta tá. Mas é aquele negócio, você tá vendo aí.
Tem pessoas, né, que moram aqui no Rio Grande do Sul que falam, né, que lá tá tendo, era todo dia, né? Tem. A dona Vilma mesmo fala que ela mudou pra lá, começou a ver direto. Direto. É. Então, essa região, né, Argentina, Uruguai, Chile mesmo, tem vários. Cara, cada vez mais a gente fica vendo as coisas e só tendo certeza que algo está para acontecer, né, ô Marco? Algo está com alguma coisa para acontecer. E uma coisa a gente não pode negar, eles estão aí. Prova é o que mais a gente vê o dia, sempre, todo dia tem alguma coisa. Tem que ter muito cuidado, né, o Marco, com o fake news, né? Isso. E mais tem, né? Tem, eu recebo direto, eu não boto no grupo, eu tiro, entendeu? E imagino quantas a gente recebe. E eu falo, gente, sabe o que é fake news? Não compartilha não, você vai estar prejudicando mais ainda a ufologia, né, cara? É direto, né? Eu tava vendo o pessoal falando hoje, né, se tiver o contato, como seria, né, o planeta. Então a gente, né, que é o polo e taxado de louco, aí será que o pessoal ia pedir desculpa pra gente? Porque que os OVNIs estão realmente um fato, né? Então a gente que é ufólogo, você poderia dar até aula, né, nas universidades, falando ufologia. E se tivesse contato, vai mudar muita coisa, como diz o Marcos, gosta muito de falar, mudar os paradigmas. Mudar os paradigmas, isso mesmo. Ele adora falar isso, mas é verdade, né? Mas você pode ver que o contato está próximo, né? E é para mudança. Né? Isso. Eu tenho contatos, né, com os espíritos, com essas entidades, né? Que falam isso. E vai o contato está próximo e é para mudar. Porque o jeito que está não pode. Eu estou sentindo até falta do Marcos hoje aqui. Ele deve estar fazendo alguma coisa. Hoje de manhã ele mandou para mim que ia ver a live. Ele esqueceu. Ele tá dormindo. Tá dormindo. Mas não tem problema, depois ele vê. Eu sei que ele vê depois. Chovendo, né? Ele deve aproveitar da chuva dele. Não fala em chuva não, que o negócio tá feio, tá? Até quero falar para todos aí, quem puder ajudar nas campanhas de cada cidade aí que tá tendo enchente, deslizamento, que ajude aí com material de limpeza que eles falam muito, estão pedindo muito, tá? E é só entrar em contato em cada cidade, prefeitura, eles estão fazendo uma campanha, né? Quem puder ajudar, né, Marcos, ajuda, né, Marcos? Aqui mesmo a gente tem municípios aqui pertinho que tá uma coisa de doido, tá tudo embaixo d'água. A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Se fosse comigo eu ia gostar de fazer isso, então eu pego e faço, né? Sentir o que o outro necessita. Para terminar aqui, ó, que faz 3 dias que OVNIs estão sendo vistos na região do Cruzeiro do Sul. Relatos de São Paulo, Minas Gerais, Paraná. Aqui em Niterói ficarei de olho também para quando o tempo abrir. Da meia-noite às 2 que estão aparecendo. Cruzeiro do Sul, eu consigo ver aqui pertinho também. É só olhar para cima que eu consigo, tá? Foi bom você falar, eu não estou sabendo disso e vou ficar atento. Aí para você também, Marco, ó, fica atento aí no Cruzeiro do Sul, tá? A gente tem que ter, né, um certo discernimento, diferencial, satélite de óbvio, né? Agora também para o Starlink, né? A gente tem que saber. Tem. Mas você pode procurar que à noite que aparece. Eu sei disso. Tem uns que falam até que lá no Rio Grande do Sul foi reflexo. Se eu não me engano foi a Brasmon
que faz o monitoramento de meteoros e corpos celestes, assim, bólidos, fez uma demonstração, achei legal, tá? Eu concordo até com a teoria deles, mas tem coisas que não dá para explicar lá não, que não tem jeito. Eu falo que a desculpa é mais fantasiosa do que aceitar a verdade. Chega o caso de Varginha, aquilo, quando você fala em desculpa que é mais fantasiosa, já vem logo eu comentei na rádio. no anão, não sei o grave. quê. Pô, pelo amor de Deus, cara. É mais difícil que existe. Aquilo ali foi a pior desculpa que eu já vi na minha vida, e ao vivo, que deu pra uma televisão. Pelo amor você de viu Deus. em Roswell, né, que o tenente lá, né, foi falar que ele é chefe da inteligência da base aérea, falou assim, caiu um disco voador. No outro dia, ele foi lá e não, um balão meteorológico. O chefe da inteligência confunde, né, um disco voador com um balão meteorológico, então imagina o resto. Imagina o resto, né? Como que vai ser, Imagina né? o resto da base, como é que é, né? Pra onde Então, tá indo os mísseis deles? Meu Deus. Então você vê que a desculpa é uma coisa tão feia que então vamos admitir que é mais bonito. Ai, gente, é brincadeira. Mas pode falar. Só, né, relembrando Varginha, eu vejo muito os noticiários internacionais, né? E eles estão falando muito, semana passada foi todos, né? Foi na Espanha, no México, nos Estados Unidos. O pessoal está, né, ressuscitando esse caso. Tá falando, sempre estão falando dele. Fazendo, até uma TV espanhola mostrou uma reconstituição do caso, e pelo que o pessoal fala, os que eles mostraram lá, os vídeos são reais, tá? Não foi reconstituição, não. Foi o que aconteceu. Temos aí o James Fox também fazendo o filme, diz que vai ter uma segunda parte desse filme, desse documentário, né? Novo, né? Falando que tem os vídeos, o exército tem. Tá voltando. Vamos esperar o desenrolar. Estou esperando os vídeos que falaram que tem, que até agora ninguém. E vamos esperar. Temos aí o Pacatini também voltando a falar e dando suas entrevistas. Um dia eu vou ver se ele quer vir aqui conversar com a gente. Vamos ver. Agora é o famoso quebra-cabeça. A gente vai colocando as peças e vamos ver quando completa o quebra-cabeça. Cada dia aparece uma peça diferente. Temos aí o sigilo, né? Que pode durar ainda mais 20, 30, 40, 50 anos, 100 anos, e assim vai. Tem coisas que não vai ser dita mesmo, não adianta querer. E assim vamos tocando a vida, a gente vai montando o quebra-cabeça disso tudo, até quando chegar a hora certa do nosso contato, né? Vamos esperar. Mas a verdade você não consegue, você fala. Isso mesmo. Ô Marcos, quero te agradecer, tá? Chegamos 1h24 de live. Passamos um pouco da hora. E eu quero saber, além de todos os relatos que você falou, tem algum que eu esqueci de falar, de alguma coisa? Você falou tudo, você quer falar alguma coisa sobre mais algum ponto? Se a gente for falar de falar, a gente fica aqui até amanhã, né? Mas eu acho que os que eu estudei, né, esses foram os principais mesmo. E eu agradeço a todos também. É isso que eu ia te falar. Deixa suas considerações finais aí para todos aí. Um abraço a todos, né, que são como nós apaixonados, né, pelo óbvio, né, que a gente fala que isso é uma paixão, né. Então, uma boa noite, né, a gente possa estar junto no contato. É isso. Gente, eu quero agradecer. Eu quero agradecer também, Marco,
a sua presença, você ter aceito. Eu sei que como que é corrido o seu dia, por isso que eu falei, gente, não, 1 hora e meia estourando de live, que eu sei como que é corrido. Você, hoje é quinta, então no sábado você já provavelmente vai estar lá no programa, né, ao vivo lá na Rádio Sol. Já convido a todos para assistirem, tá? Qualquer coisa, só buscar o Web Rádio Sol Itaúna, se eu não me engano tá assim lá, mas eu vou botar No Facebook também. o link, é só botar lá Rádio Sol Itaúna que vocês vão achar lá, tá? E qualquer coisa, quem quiser, eu deixo sempre o link lá no grupo, eu tô botando, tá, gente? E quero agradecer a todos. A dona Velma falou aqui, ó, que live gostosa. Aí o curitibano pedindo pra eu chamar o Pacatini pra vir mostrar. Calma, gente, vamos tentar aos poucos. Eu não posso prometer nada que eu não cumpro. Conceição Medeiros está falando aqui, ótima live, grato. Obrigado, Conceição. Na irmã aqui tá agradecendo a toda a presença de todos, tá? Bom final de semana para você, Tanaí. Muito obrigado aí por ajudar. Mais uma live aqui, me mandando as perguntas. Eu tô com problema de celular aqui, mas tá dando para enxergar mais ou menos. E eu quero agradecer, né, a todos que participaram. Não foi uma ou duas perguntas, foram várias perguntas. Se eu pulei alguma, gente, pode deixar nos comentários. Eu aviso o Marco para responder depois, né, Marco? Isso é um prazer, será um prazer. Será. Compartilha a live também pra gente, para chegar mais distante, para todos saberem mais um pouco sobre Itaúna. Marco, me espere aí em Itaúna que eu vou. Não sei quando, mas eu vou. Não vamos nos encontrar. Tá? Então quero te agradecer. E a Eunice Miranda também tá falando. Obrigado a todos, na irmã aqui, botando o coraçãozinho. Curitibano dando muito obrigado. E tá aqui para fechar. Parabéns pela transmissão, ótima live. Um grande abraço, Rodrigo, e muito orgulho do meu pai, Marco Antônio. Tá aqui, ó. Vou deixar então. Eu quero falar pro Marcos Vinícius, muito obrigado. Eu tenho orgulho também de eu receber aqui no canal pessoas que falam coisas sérias, as pessoas que vêm trazer depoimentos verdadeiros, não viagem na maionese. Eu fico muito feliz com isso. Quando eu chamo alguém, eu chamo porque eu já conheço um pouco da história da pessoa, já acompanho durante um tempo, eu chamo aqui para a live, tá? Tem alguns que não querem, tudo bem, mas eu fiquei muito feliz, tá o Marcos aqui, e quem sabe um dia vai estar todos aqui na live aqui, né? Fazer uma live com todo mundo. Quero agradecer a presença do seu filho aqui, Marcos Vinícius, tá? Na transmissão, foi muito... Fico feliz, tá? E Marcos, então aqui, ó, Dona Velma tá falando, ó, muito grato a todos, deixe seus likes, é isso mesmo, tá? Claudinei falando, sucesso sempre. Obrigado, Claudinei, obrigado. Eu já sei que você ficou preocupado comigo aí, depois a gente conversa com mais calma, tá? É coisa minha, que Claudinei a gente fala sempre. Convidados cuidadosamente escolhidos. É isso que eu tento fazer mesmo, curitibano, a gente tenta trazer, né, ô Marco? Não adianta trazer qualquer um, né? A gente tem que... Falar abobrinha, né? É muito fácil. Muito fácil. Abre o telefone, abre o negócio e pronto. Mas eu tento trazer as melhores pessoas aqui, com pelo menos eu quero pessoas com relatos verdadeiros, relatos sérios, tá? Eu peço até desculpa que a gente não conseguiu botar aqui fotos, né, dos avistamentos, os documentos, tudo, mas eu prometo que na próxima vez que você retornar aqui, com calma, a gente vai mostrar as evidências, vamos dizer assim. Eu vou correr atrás do documento, eu vou lá na Via Fazini, falar com o Pepe, vou ver se ele provavelmente ele tem, tá? Ele tá no meu Face. Tem um arquivo dele, deve estar no arquivo dele. Provavelmente, tá? Então, gente, uma boa noite toda. Deixa eu ver aqui, tinha que ser. Tá?
Cristina, a meia live. Boa noite a todos, excelente final de semana, tá? Gente, boa noite a todos. Marcos, muito obrigado, tá? Obrigado de coração você ter aceito, tá? E sábado eu vou estar te assistindo lá na Rádio Sol, tá? Comentando. Que viram nos ouvir. Isso mesmo, eu convido todos. Eu vou deixar o link no dia lá no grupo, tá? Para irem lá na Rádio Sol, 7 horas da noite, contatos imediatos, tudo sobre ufologia, tá? Mandar um abraço pro Hamilton Pereira, o Marcos Elísio, Custódio Figueiredo e para você, Marco Antônio, que é a equipe da bancada lá da Rádio Sol, que fala tudo sobre ufologia. Tá bom? Muito obrigado. Tá, Marco, aguenta aí rapidinho que eu já falo com você agora, tá? Um abraço. Gente, um abraço a todos, tá? Vou deixar agora meu muito obrigado em vídeo.